já passou, né? Então, mais alguns exemplos, né? Metadona, metafopramida, morfina, que todo, assim, a gente ouve falar muito, né? A questão da dor, ela é muito complicada e os pacientes, em vários momentos, eles tendem a entrar com o uso da morfina. Na dor intensa, né? Na própria dispneia também. No paracetamol, também todo mundo conhece o Tilenol, né? Ele é usado na dor leve, moderada. A prednisolona, que é um corticoide, no caso de anorexia, soro oral para as diarreias, e sene, no caso de constipação. Sene é um fitoterápico, né? Um chazinho de sene no caso de constipação. Passa para mim, que eu vou explicar aqui um pouquinho de cada um. Isso aqui é importante, né? Que é uma diretriz, na hora de se ter uma prescrição, na hora de vocês, né? Muitos de vocês, na hora que chega uma prescrição, lembrem disso, né? Desses cuidados, para que realmente tenha uma boa prescrição. Olhar para aquele paciente e ver se encaixa nesses princípios. Primeiro deles, fazer o diagnóstico correto da causa do sintoma. Então, se você tem um paciente que está com constipação, olhar para ele, qual que é a causa disso? Por que ele está com essa constipação? Pode ser por causa do uso da morfina? Pode ser. Pode ser porque ele não tem problema nenhum com relação à morfina, mas ele não consegue sozinho ir para o banheiro. E aí ele não faz o cocôzinho dele lá na fralda que a gente coloca. Não vai estar constipado? Quantos aqui não foram para a praia, e fora da praia, está todo mundo cheio do lado, um banheiro só para 20 pessoas, você fica 2, 3 dias sem ir no banheiro. Existe essa questão social, questão psicológica, que leva a pessoa até a constipação. Então, qual é a causa mesmo desse problema? Tá? Então, assim, só pontos para vocês pensarem. Então, estou fazendo um bom diagnóstico, do sintoma, muitas vezes não tem que entrar com o medicamento. Eu tenho outras medidas que vão fazer com que eu resolva esse sintoma. Individualizar e simplificar o tratamento. Então, o nosso paciente, ele não precisa de tomar 15 comprimidos de uma vez, precisa. Vamos imaginar o que a gente acabou de ouvir na sua aula. Então, nós estamos com os pacientes que eles, será que eles precisam desse desconforto de vários medicamentos, várias horas, acordar de meia hora para tomar um comprimidinho? Pensem nisso. Então, será que não está na hora da gente simplificar, colocar em horários que a gente possa ter o olhar dele de cuidado, não tem que ficar dando remédio, mas cuidar dele, fazer uma higiene, conversar, e não ficar preocupado o tempo todo, agora é hora desse comprimido, agora é hora do comprimido amarelo, agora é hora de tal coisa. Então, trabalhar com a questão da simplificação mesmo. O que puder, o que não pode ficar sem tirar do uso desse paciente, a gente vai tentar colocar em horários que ele consiga tomar em menos vezes no dia, porque 5 minutos, meia hora de uma medicação também é complicado, né? Adquirir resultados com um número limitado de fármacos, então eu vou olhar os meus sintomas e vou tentar utilizar o menor número de fármacos possível e conseguir um resultado bom, né? Que eu resolva os sintomas. Conhecer bem a farmacocinética, a farmacodinâmica dos fármacos. Os nossos pacientes, no paciente idoso, muda o modo como o medicamento ele é distribuído no organismo, do modo como ele é absorvido. No caso dos nossos doentes, eles estão debilitados, eles têm algum problema. Então, saber como é que esse fármaco vai realmente ser absorvido, ser distribuído e como é que ele vai trazer a resposta que a gente quer, né? Estou errado, doutor? Eu tenho que estar aqui do meu suporte, né? Qualquer coisa eu falo, viu? Conhecer bem, né, a farmacocinética, eu falei. Outra coisa, ajustar as doses, as vias de administração de acordo com as necessidades do doente. O que eu tenho lido, o que eu tenho discutido e escutado também, é que sempre dê preferência para a via oral. Né? Evitar as outras vias, utilize a via oral. Se o paciente consegue deglutir, consegue engolir um comprimido, usem a via oral. Né? Infelizmente, né, eu até estava conversando com a Ângela, infelizmente a indústria farmacêutica não está preparada para os cuidados paliativos, porque a maioria dos nossos medicamentos eles são de que jeito? Comprimido duro, difícil de triturar, né? Ou em cápsulas. Não tem, assim, várias formas na forma líquida. Então, a digoxina, por exemplo, seria tão bom, né, se a gente pudesse ter na forma líquida. Vários outros medicamentos em xaropinho, suspensão, e mesmo que não tivesse que fazer uma injeção, mas sim que ele pudesse engolir de uma forma mais tranquila, né? Seria bom. Eu acho que esse é um tema que está crescendo. Quem sabe a indústria farmacêutica agora acorda e veja que é um campo, é um mercado para ela desenvolver produtos nessa área. Mas a gente não tem. E medicamentos, alguns comprimidos no saco não podem ser triturados.
Então a gente também tem que saber o que pode e o que não pode. Os nossos pacientes que usam sonda, a gente também tem as formas corretas de utilizar, né? Aí no finalzinho eu mostro para vocês. Se der tempo. Passa para mim. Alguns princípios, né, do uso de fármacos, né, privilegiar sempre a via oral, acabei de falar. Uma coisa que é importante é que a gente reforça a independência do nosso doente, né, ele consegue, se ele consegue ainda ser senhor de si, você valoriza, né, a individualidade, ele consegue se manter independente. No tratamento da dor, né, administrar os analgésicos em intervalos regulares, de maneira a promover uma analgesia constante. Cuidado, porque se ela está com dor, então dá o remédio. Então, dependendo do caso, ele vai ter que estar sempre com o fármaco sendo ingerido para poder manter a dose no organismo para que tenha um resultado. Tá? Contar, né, com uma variabilidade na resposta ao fármaco de acordo com a idade, as interações medicamentosas e as doenças associadas. Então, nós temos pacientes que têm problema renal. Tem medicamentos em que, se eu tenho uma disfunção renal, ele pode causar mais problemas do paciente. Então, isso sim é um problema do médico. Assim, você tem que saber qual é o medicamento que faz isso, como é que a gente vai lidar, como é que vai ser o medicamento, trocar de fármaco. Mas são coisas que a gente sempre tem que ficar atento, né? As outros problemas associados que podem trazer uma intoxicação do paciente, ou o medicamento não vai ter o resultado necessário. E a idade também muda, a biodisponibilidade do medicamento. E alguns medicamentos, quando eles estão juntos entre si, vocês sabem que tem interação medicamentosa, não sabe? Então, às vezes a gente não pode associar dois medicamentos, porque um pode aumentar o efeito do outro, e o momento que eu não quero que aumente, ou ele causa um outro tipo de problema, quer dizer, parece mais um sintoma por causa daquela associação. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Então são alguns dos princípios. E prevenir e tratar os efeitos colaterais, a gente também tem como enxergar. Todo mundo sabe do efeito da morfina, a questão da constipação. Muitas vezes nós não temos como fugir do caso de usar morfina, vai ter que ser ela mesma. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente a não ficar com tanto problema com a constipação, né? Às vezes a gente consegue outros artifícios. Passa para mim, por favor. Identificar os sintomas, né, da prioridade ao tratamento de acordo com a importância que tem para o doente. Então, é difícil isso, né? Porque você acha que a coisa mais importante para o doente é a dor. Todo mundo falou a primeira coisa, a dor. Às vezes, o que mais incomoda ele é a boca seca, né? E aí, a gente vai pensar, primeiro cuidar da dor e vai deixando que ele está com a boca seca, né, que é a xerostomia, e ele não cuida disso. Então, a gente precisa ouvir, né? A gente tem que aprender a ouvir. E escutar não é fácil. Quem consegue escutar o outro falando? Graças a Deus vocês estão me escutando aqui, né? Mas é difícil, porque quando a gente começa uma conversa, ainda mais um paciente debilitado, a gente às vezes não tem paciência. Então ele começa a falar, a gente já põe na boca dele as coisas que a gente acha que ele está falando. Vocês já perceberam que às vezes a gente faz isso? Começa uma conversa. Aí você vai falar, mas é isso mesmo, você tem. Então você corta e acaba colocando o que você pensa, o seu sentimento na boca do outro. Então a gente tem que fazer esse exercício, né? De, na hora de fazer o cuidado, ficar muito atento, né? A gente tem que ter uma sensibilidade que, assim, é muito grande, para poder perceber qual é a necessidade do outro, o que realmente está incomodando ele, primeiro de tudo. Porque às vezes uma coisinha que você consiga resolver, ele vai ter mais conforto ainda do que você tirando a dor. Né? Assim, eu exemplo assim, meio radical que eu dei da dor, mas é só para mostrar para você que às vezes a gente, nós como técnicos, né,